Dorival, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A vitória não veio, mas com o resultado dos outros jogos da rodada, o São Paulo se livra de vez do rebaixamento. Declaração dos jogadores no campo de alívio, claro, mas não de satisfação por não ter conseguido a vitória, não ter conseguido se aproximar ali do grupo da Libertadores da América. Queria saber a sua avaliação sobre todo esse cenário. Bom, primeiro que foi um resultado que não deixa de ter a sua importância, natural. Gostaríamos de muito de termos ali uma vitória, procuramos essa vitória do início ao fim. Eu acho que o time se doou em campo, conseguiu criar oportunidades, exigimos muito da equipe do Botafogo. Agora, não fomos felizes nas definições, concordo. Mas eu acho que em momento nenhum nós deixamos de ser agressivos, de buscarmos o gol a todo momento. Houve uma dedicação muito grande e é natural que os jogadores saiam sentindo aquilo que foi buscado e não alcançado, porque era sim um objetivo nosso em se fazendo uma vitória aqui hoje contra o Botafogo, nós temos aí uma possibilidade maior de repente, ainda dentro dos jogos finais da competição, buscarmos uma posição ainda melhor. É uma pena que tenha acontecido. Dorival, por favor. O Cueva se levou para o jogo, até colocou ele no segundo tempo, mas queria que você falasse sobre a situação, sobre o atraso, sobre a apresentação dele, enfim, qual que é a situação do Cueva? Não, houve o atraso, ele chegou 6h30 da manhã, foi direto para o centro de treinamento, ele praticamente descansou até momentos antes da partida. Nós não tínhamos como escalá-lo. Primeiro que ele não trabalhou, ele não treinou, ele não fez o dia a dia. Segundo, que seria um risco muito grande colocá-lo em campo desde o início da partida. Aproveitamos da melhor forma quando imaginávamos a equipe do Botafogo caindo de rendimento, fisicamente falando, a entrada do Cueva. Foi isso que aconteceu. Eu acho que ele nos ajudou em campo, mas em razão dos horários nós não tínhamos como fazer com que fosse diferente. Eu acho que aproveitamos o máximo possível de um atleta que praticamente viajou a madrugada toda e naturalmente não teve o tempo hábil também, tanto por uma recuperação quanto para estar em totais condições aí trabalhando juntamente com o grupo, como seria o combinado e o conveniente de ser feito. Dorival, insistindo um pouco ainda no Cueva, queria que você explicasse um pouco antes de você tomar a decisão de levá-lo ao banco de reservas. Houve uma reunião com você, com a diretoria, muitos São Paulinos acreditaram que o São Paulo acabou passando a mão na cabeça depois de uma disciplina, outros acreditaram até que o Cueva tinha que ser titular. Como é que você enxergou o caso, independente de ter usado ele ou não, como é que você enxergou o caso, como foi a reunião entre vocês? E queria saber de você se você ainda acredita que o São Paulo pode sim conquistar uma vaga na Libertadores, ou com esse empate realmente a situação ficou bem mais complicada. O que eu vejo assim, toda decisão ela é tomada sempre em consenso. Ninguém passou as mãos na cabeça de ninguém. Naturalmente que a diretoria vai saber como conduzir o caso, e aí é uma outra situação. Nós resolvemos esse tipo de problema sempre internamente, sem que haja alarde nenhum. O importante é que os jogadores têm consciência daquilo que aconteceu, tudo foi colocado, tudo foi explicado. Aguardávamos pelo Cueva sim no dia de ontem, acabou não acontecendo. Os horários que tivemos, seria impossível colocá-lo em campo, para aqueles que desconhecem e que não conhecem um pouco de recuperação física, seria impossível colocá-lo em campo desde o início. Ele estaria correndo um risco muito sério de uma lesão grave. Vontade é natural que eu teria de colocá-lo, desde que ele tivesse participado dos trabalhos, tivesse participado do treinamento e tivesse retornado no momento que nós imaginávamos. Não acontecendo, nós o aproveitamos da melhor forma possível. Ponto. Não tinha outra situação, não tinha como fazer de uma maneira diferente. Internamente, sim. Dorival, boa noite. Aqui. Queria que você falasse um pouquinho, já projetando a próxima temporada. Claro que faltam jogos ainda para o término do Campeonato Brasileiro, mas você já está
trabalhando com o planejamento, já está trabalhando em relação à contratação de alguns atletas, muitos desses aqui não vão permanecer. Como é que você vê essa situação? E mais, peço até perdão para insistir nessa questão do caso Cueva. Te incomodou a ausência dele para um jogo tão importante quando você já não tinha o Arboleda e também o Hernanes? Olha, eu acho que é um grande jogador, é um jogador diferenciado. Faz falta para qualquer equipe. É natural que eu gostaria aí muito de contar com o Cueva desde o início da partida, até pela importância. Mesmo assim, o garoto que entrou, o Shailon, fez uma bela apresentação. Nós ganhamos um novo atleta, um atleta já mais maduro, um pouco mais consistente. Agora temos que ter tempo para que esse garoto alcance uma maturação por completa, mas é um menino que já havia sido lançado anterior até a minha chegada e, com certeza, dentro de pouco tempo começará a produzir muito mais do que vinha fazendo. Com relação a planejamento, nós vamos começar a conversar a partir de amanhã. Nada foi adiantado, a nossa preocupação era única e exclusivamente com relação à nossa posição na tabela, e isso aí incomodava muito, vocês sabem muito bem disso. Nós não podíamos relaxar em momento nenhum. Esse objetivo ele foi alcançado, temos ainda um objetivo maior, vamos esperar o fim da rodada para sabermos aquilo que vamos precisar, mas vamos tentar terminarmos o campeonato da melhor forma possível, porque não foi fácil, não foi simples, foi um trabalho muito complicado, muito difícil, e só as pessoas que estão lá dentro e compartilharam de todos os momentos sabem muito bem do que eu estou falando. Então não é você falar, o São Paulo tinha a obrigação dessa situação. Nem sempre vai acontecer. O ano passado nós tivemos uma grande equipe tendo dificuldades e não conseguindo uma recuperação, e isso poderia ter acontecido com o São Paulo. Foi o esforço de muitos profissionais, uma entrega muito grande dos jogadores para que nós conseguíssemos reverter esse quadro, porque não era um quadro fácil, não. Muito diferente do que muitas pessoas imaginam. O trabalho que foi feito dentro do São Paulo por todas as pessoas que lá estão é digna de todos os elogios. Dorival, nos últimos 5 anos o São Paulo em 3 temporadas brigou mais lá embaixo do que na parte de cima. Claro que você não fez parte disso, mas dá para dizer que o São Paulo aprendeu a lição para a próxima temporada, e queria saber a sua expectativa no planejamento para o ano que vem. Pelo que você conversou com a diretoria, você falou que vai conversar mais a partir de amanhã, mas você sente que vai ter reforços de peso, ou até por não estar próximo da Libertadores, os reforços serão mais pontuais, Dorival? Eu acho que todo mundo tem que aprender com esse tipo de situação. O São Paulo sempre foi uma equipe que brigou pelas melhores colocações da tabela e tem que voltar a fazê-lo. Tem que protagonizar novamente campeonatos. Eu vejo dessa forma. Eu acho que contratarmos por contratar, eu não sou a favor. A partir de amanhã nós vamos começar a conversar. Não sei aquilo que deva acontecer, vamos aguardar. Eu acho que a diretoria do São Paulo é competente o suficiente para poder fazer uma análise de tudo que tem acontecido no ano de 2017. Corrigimos e conseguimos uma melhora em tudo aquilo que foi apresentado e buscarmos no ano de 2018 um ano completamente diferente daquele que foi o 17. Acho que 17 fica para trás. Coisas boas aconteceram na vida do São Paulo, mas eu acho que esses sinais negativos eles têm que ser muito bem avaliados e trabalhados para que não voltemos a tê-los e passando aí por situações como essa. São Paulo é muito grande e precisa começar a caminhar de uma outra forma. Muito obrigado, Dorival. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo.